A Rádio Nativa, em parceria com a Escola Estadual Dr. José Augusto, carinhosamente apresenta Podcast. A apresentação, professores e alunos da Escola Estadual Dr. José Augusto. Todo o conteúdo a ser exibido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A, dedanha. A, B, C, D, E, F. Nome de pessoas com a letra F. Nome de pessoas: Fernanda, Fabiana. Nome de carro com a letra F. Ferrari, Fiat. Nome de fruta com a letra F. Figo, Framboesa. Nome de cidade com a letra F. Flórida, Formiga. Meu nome é Daniel, sou aluno do 7º ano vespertino. Amei jogar a dedanha com a minha mãe. O tempo e a sociedade mudam e os valores antes cultivados em família vão sendo deixados de lado. O tempo de lazer em família tem sido substituído pela TV, internet e celulares. Tudo isso traz consequências muito sérias na formação e desenvolvimento do intelecto. Meu nome é Amanda, sou aluna do 7º ano vespertino. Está aqui comigo minha colega de sala, Vitória Eduarda, para juntos abordarmos o tema entretenimento, diversão em família e entre amigos, fora dos aparelhos eletrônicos. Como convidadas especiais para esse debate, teremos a psicóloga Eula. Comece perguntando para Eula. Eula, qual a importância do tempo que os pais tiram com seus filhos, principalmente no lazer desde o berço materno, para a formação do caráter e do desenvolvimento saudável? Com relação à primeira pergunta, falando sobre a importância do tempo que os pais tiram com os filhos, né, e principalmente na hora do lazer, desde quando a criança nasce até a formação do seu caráter, a gente pode compreender que se a criança é acompanhada pelo pai, se o pai tem com a criança um tempo de qualidade, com certeza ela vai crescer e vai se tornar um adulto saudável, né? E quando a gente fala de tempo de qualidade com os filhos, a gente está falando de dedicação, né? De fazer coisas juntos, de ensinar, aprender. A gente está falando de abraçar, de brincar. A gente está falando de beijar, de cair no chão juntos e dar muitas gargalhadas, né? Quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente também fala de comprometimento, de compromisso, que a criança, ela precisa ter esse tempo e o pai precisa ter esse compromisso de tirar um tempo para o filho, né? E atrás desse tempo de qualidade, atrás dessa dedicação, atrás desse compromisso, são grandes os benefícios para toda a família, né? Primeiro que a relação pais e filhos, ela melhora 90%, né? Há uma melhora também no uso da autoridade pelos pais. Os filhos, eles respeitam mais os pais, né? Os filhos também vão criando referências positivas, de bons exemplos dos pais, da mãe, né? E ali a criança, ela vai criando referência. Eu posso me espelhar no meu pai, eu posso me espelhar na minha mãe, porque eles tiram um tempo para mim, eles se dedicam a mim, eles estão comigo. E a criança, ela vai se desenvolvendo cada vez mais de forma saudável. Esse tempo de qualidade também, ele gera na criança uma segurança. Os filhos, eles tornam-se mais seguros e confiantes no pai, na mãe, mais confiantes em si próprio. Eles vão adquirindo autonomia com o passar do tempo. Uma outra coisa também que ajuda quando o pai tira um tempinho para o filho é a autoestima da criança.
uma criança que o pai não tira tempo para ela, que o pai e a mãe não têm tempo para ela, não leva ela para um lazer, não brincam juntos, essa criança não tem autoestima. Quando acontecem eventos na escola que os pais não estão presentes, essa criança não tem nem o que dizer, ela fica envergonhada, ela sente-se com medo. Então é importante esse tempo de qualidade, porque ele gera segurança, ele gera confiança na criança e, acima de tudo, ele melhora a autoestima dos filhos. E também uma coisa que ajuda muito quando o pai e a mãe tiram um tempinho de qualidade é a disciplina. Porque aquele tempo ali que o pai está tirando para o filho, ele está também usando como uma forma de disciplinar. Porque nas brincadeiras tem regras, nas brincadeiras tem disciplina, tem quem ganha, quem perde. Então a criança, o tempo todo ali, naquele tempo que o pai está tirando para ela, numa brincadeira, num lazer, ela também está aprendendo o que é disciplina, ela está aprendendo a se comportar. E para a gente resumir aqui essa primeira pergunta, o melhor presente que um pai pode dar aos seus filhos é o seu tempo. Tem pai que acha que dando brinquedos, né, dos mais caros, dando dinheiro para o filho, dando uma boa mesada, vai ser bom para o filho. Mas não é verdade. Isso é bom? Sim, ajuda. São coisas que complementam. Mas o melhor presente que um pai pode dar para uma criança, para o seu filho, é parte do seu tempo. É tirar o seu tempo, é viver com o seu filho, é saber o que o seu filho pensa, como ele reage, como ele se comporta. E de tudo isso aí, ir moldando a personalidade da criança para ela se tornar um adulto saudável. Então o tempo é muito importante na vida de uma criança. Então você, pai, mãe, cuidador que está me ouvindo, tire um tempinho para o seu filho, para a sua criança, porque ele merece e com certeza você vai estar colaborando para que essa criança se torne um adulto saudável. O que você acha dessa substituição que muitos pais têm feito atualmente? Ao invés de dedicar o tempo com os filhos, eles desde cedo colocam nas mãos dos filhos os celulares, deixam em frente à TV e outros aparelhos, enquanto os pais se ocupam com os afazeres ou até mesmo batendo papo com os amigos. Na sua opinião, isso é benéfico? A pergunta de número 2, ela é muito importante, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, onde a maioria dos pais já dão para as crianças de presente um celular. E quando essas crianças ganham celular, elas estão com 8, 9, 10 anos. E uma criança com essa idade, ela ainda não pode ter um celular. Então, o que acontece? Desde cedo, os pais estão colocando celulares nas mãos dos filhos e isso não é benéfico. Pode trazer sérias consequências para os filhos e também para os pais. Porque a família, ela é composta de uma cadeia. Quando afeta um membro, todos os demais membros, eles são também afetados. Então, uma criança ter um celular não é benéfico, principalmente bem nova. Uma criança hoje de 2 anos de idade, ela já sabe manusear um celular. E muitos pais acham isso vantajoso, acham lindo e maravilhoso. Só que, na verdade, não é. Ele está prejudicando a saúde da criança. Quando a gente fala de saúde tanto física, porque a criança fica ali com os olhinhos vidrados na tela e aquilo faz muito mal para a visão, e também afeta a saúde emocional da criança, porque desde cedo a criança passa a não ter contato com pessoas e sim contatos virtuais, contato com a telinha. E tem criança que pega birras em lugares públicos, os pais passam vergonha porque elas querem o celular de qualquer forma.
Então, não é benéfico dar um celular para uma criança, né? Se, por um lado, as tecnologias elas trouxeram grande alento aí para os pais, né? Ampliou o acesso à informação. De outro lado, a gente pode perceber que elas acabaram mudando a rotina da família. Essas tecnologias mudou muito o comportamento dos membros da família. E muitas vezes essa mudança ela não foi para benefício, ela foi para malefício. Foi uma mudança para pior. Porque as crianças que antes ficavam correndo pela casa, faziam bagunça no quarto, pintavam a parede, provocavam os irmãos, enchiam os pais de perguntas, agora, infelizmente, as crianças passam horas sentadas, quietas, envoltas pelas telas luminosas, né? E muitos estudos nessa área já indicam que o uso excessivo desses dispositivos tem causado grandes prejuízos ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento social e, o pior, tem causado até obesidade em crianças e adolescentes, porque a criança fica o tempo todo ali sentada e só recebendo alimentação, comendo, o pai ou a mãe traz ali um lanchinho, traz o almoço, e ela come, não faz uma atividade física, não brinca, não participa de um jogo de futebol e vai ficando cada vez mais sedentária e trouxe muita obesidade o uso do celular por tempo indeterminado durante o dia para as crianças. Um estudo que saiu há pouco tempo, ele confirmou que uma criança que passa 1 hora na frente de um dispositivo de mídia, ou celular, ou televisão, ou um tablet, por exemplo, ela deixa de aprender 6% em qualquer matéria e 7% em matemática. Então tá aí o resultado, porque a gente vê tanta criança com vermelho no boletim, com notas baixas, né? É porque o uso intenso do aparelho de mídia, ele bloqueia o aprendizado da criança. E infelizmente esse resultado, né, essa consequência está aí nas nossas vistas. A gente não pode fugir dessa realidade. Muitas crianças com notas baixas, com um aprendizado muito baixo, o professor tem que falar repetidas vezes, né? Por quê? Porque o aparelho de mídia, ele atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança. Então não é benéfico uma criança ter um celular, ficar o tempo inteiro com o celular na mão. Existe a faixa etária e a quantidade de tempo que o adolescente pode ficar usando um aparelho de mídia. Então faça uma pesquisa bem elaborada, que vocês vão ver que esse tempo precisa ser reduzido para que a gente tenha adultos saudáveis. Como nós já falamos muito sobre o uso desenfreado do celular, de jogos eletrônicos, eu gostaria nessa entrevista de ressaltar aos pais, cuidadores, que o celular, neste momento de pandemia, ele se tornou a ferramenta principal do professor e do aluno. Não está tendo aulas presenciais e tanto alunos quanto professores precisaram usar essa ferramenta. E aí é que entra o que nós falamos, o cuidado dos pais. Porque tem muitas crianças que vão para o celular e dizem para os pais que estão fazendo as atividades escolares e, na verdade, estão acessando outros canais, outros jogos e o pai acaba passando por despercebido. Então, queremos fazer um apelo a vocês, pais, mães, cuidadores, que quando o seu filho for fazer a atividade escolar dele, que você esteja por perto, orientando, verificando e aconselhando sobre a atividade dada e sobre
o uso que o seu filho está fazendo do celular. Então nós queremos ressaltar isso porque o celular ele se tornou uma ferramenta importante. Mas depois que passar essa pandemia, que as aulas voltarem ao normal, que os pais abandonem o celular e que os filhos também abandonem o celular e que possam fazer coisas juntos, atividades juntos, e que essa ferramenta seja usada apenas em momentos específicos, quando você realmente precisar falar com alguém, quando você realmente precisar fazer uma pesquisa sobre algum tema, quando você precisar ver algo sobre algum assunto importante, né? E quando fizer-se também a necessidade de você ir até as suas redes sociais, que isso seja feito com moderação, que isso seja feito dentro da sua faixa etária e o tempo que é dado para a sua faixa etária. Que a gente aprenda a respeitar esses limites, essas regras, para que a nossa saúde mental, a nossa saúde física seja cada dia melhor. Então nós queremos deixar aí esse respaldo para os pais, né? Porque o celular tem sido uma ferramenta de trabalho e de forma grandiosa tem ajudado muito tanto o professor quanto o aluno. Então a gente não pode descartar também de forma completa o uso do celular, porque nós estamos precisando dele agora. Só que esse uso, ele precisa ser de forma consciente, sabendo o pai, a mãe, aquilo que a criança está fazendo, e a criança também tendo consciência se aquilo que ela está fazendo no celular é uma necessidade dela ou um desejo, né? Porque nós precisamos suprir as nossas necessidades enquanto ser humano, mas os desejos a gente pode controlar. Então, é esse recado que eu gostaria de deixar a todos os pais. Entendemos a mensagem, Eula. Os pais devem ficar muito atentos e cultivar hábitos saudáveis com seus filhos desde cedo. Tirar tempo para seus filhos, porque nós filhos aprendemos com exemplo. Não adianta deixar a criança à vontade em frente à TV, celular ou computador desde cedo e depois querer corrigir ou mudar a forma dele agir. A educação que você der ao seu filho será permanente, como a própria Bíblia diz. Ensinai a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Mesmo que se perca durante o percurso da vida, os ensinamentos dados pelos pais permanecerá, cobrando a consequência até que ele tome a decisão de volta. Isso é promessa bíblica. Fica a dica aí, queridos pais. Tirem um tempo com seus filhos, separe uma parte do seu dia longe do celular, da TV e do computador e brinque com seu filho. Talvez um dia você poderá sonhar com isso quando ele estiver na cidade, né, Vitória? Mas, se não cultivar esse hábito desde cedo, será sempre um sonho, porque verá seu filho adolescente sempre agarrado ao computador, telefone ou TV, sem nenhum compromisso com os afazeres e os estudos. Pensando nisso, vamos fazer uma atividade que nós jovens gostamos muito, mas com a introdução da cultura dos jogos eletrônicos tem perdido seu valor. Para isso, convidamos a Larissa, nossa colega do 7º ano 1 vespertino, para juntas nos divertirmos e proporcionamos um pouco de diversão para vocês também, queridos ouvintes. Pode entrar, Larissa, só falta você. Olá, pessoal. Fico feliz de ter me chamado. Vamos logo para as perguntas. Estou doida para começar. Quem começa? Já sei. Eu começo perguntando para você, Amanda. Uma vez você, outra Vitória. Quem errar, perde o ponto da pergunta. Pode ser assim? Primeira rodada. Amanda versus Vitória. Vamos lá. Atenção à primeira pergunta. Primeira pergunta para Amanda. Você encontrou uma caixa de fósforo com apenas um palito num quarto escuro e frio. No quarto há uma lamparina a querosene e lenha seca. O que você acenderia primeiro? Essa eu sei, hein? A resposta é fósforo. Resposta certa, Amanda. Segunda pergunta para a Vitória. Quantos dentes caninos um ser humano sádio tem? Alternativa A, 4, B, 6,
C, 2 ou D, 12? 4. 2 em cima e 2 embaixo. Resposta certa, Vitória Eduarda. Terceira e última pergunta dessa rodada é para a Amanda. Vamos lá, tem a chance de empatar, hein, Amanda? Terceira pergunta. Você está participando de uma corrida e ultrapassa o segundo colocado. Em que posição você fica? Eu fico no segundo lugar, pois quem estava no segundo passa por terceiro, que era o meu lugar, e eu fico no segundo lugar. Resposta certa, Amanda. Nessa rodada, a aluna Amanda leva um ponto de vantagem de frente, 2 da Amanda e 1 da Vitória. Foi muito boa essa atividade, mas vamos conversar mais um pouco com a Eula, nossa amiga e psicóloga. Eula, quais são os tipos de jogos que trazem benefícios ao corpo e à mente que irá proporcionar a formação de jovens saudáveis? Todos os jogos eletrônicos são bons? Sobre a pergunta de número 3, onde vocês perguntam quais são os tipos de jogos que trazem benefícios ao corpo e à mente, a gente pode citar aqui os jogos de memória, a gente pode citar também os jogos de tabuleiro, os jogos envolvendo esportes, né? Que seria o futebol, futsal, futebol de sabão. A gente poderia citar aqui também jogos que ajudam muito, que é o quebra-cabeça, né? E todos os jogos de rua, que são jogos que ajudam no desenvolvimento do raciocínio, da memória. E a criança, ela precisa desenvolver ali habilidades, porque ela precisa compreender a forma de jogar e, acima de tudo, ela precisa acertar. Então, ela vai dedicar seu tempo, ela vai dedicar a sua memorização ali para aprender como jogar, né? E com isso, a criança, ela vai aprender. E esse aprendizado aí vai trazer grandes benefícios para ela, principalmente na questão do raciocínio lógico e também para o seu corpo, né? Os jogos aí que eu acabei de citar, que envolve atividade física, pode ajudar também no corpo ali da criança, no desenvolvimento saudável da sua psicomotricidade, os movimentos de pinça, e com certeza ele vai se tornar um adulto saudável. Dentro dessa pergunta de número 3, vocês ainda me perguntaram se todos os jogos eletrônicos são bons. Com certeza a resposta é não, porque a gente já passou por várias fases de jogos que foram criados, né, jogos eletrônicos, e que trouxeram grandes malefícios para a sociedade, principalmente para os adolescentes, né? Já teve jogos aí de trazer morte para o meio de adolescentes, já teve jogos onde adolescentes se queimaram completamente. Então, nem todos os jogos eletrônicos são benéficos para a criança. Antes da criança começar ou iniciar um jogo desse tipo, o pai precisa compreender que jogo é esse, o pai precisa fazer uma pesquisa minuciosa sobre esse tipo de jogo antes que a sua criança comece a jogar, porque o jogo eletrônico, ele é viciante. Então, se hoje eu passei uma fase, amanhã eu quero passar outra fase, depois eu quero passar outra fase. E a gente vê, infelizmente, muitos adolescentes que viram à noite jogando. E quando chega na escola, no outro dia de manhã, eles não têm ali disposição para estudar. Então, eles estão na escola de corpo presente, mas a mente está extremamente cansada e exausta, porque perderam uma noite inteirinha de sono jogando esses joguinhos eletrônicos. Então, você, pai, mãe que está me ouvindo, preste bem atenção naquilo que o seu filho está fazendo ao usar o celular.
porque às vezes o pai e a mãe dormem, tem pai e mãe que até toma remédio para ajudar no sono, e eles apagam literalmente, e a criança ou adolescente fica ali acordado por horas, e o pai não sabe nem o que está acontecendo entre a criança e o celular. Então, muito cuidado, muita atenção. Não é ser chato com seu filho, é ser cuidadoso, porque nenhum pai quer ter uma decepção com o filho. Então, se a gente, enquanto pai, não quer ter decepção com os nossos filhos, nós precisamos ser o exemplo, dar o exemplo e, acima de tudo, nós precisamos cuidar com carinho e não perder a autoridade ao disciplinar as nossas crianças. Foi tão gostoso o jogo de passa e repassa. Vamos fazer de novo? Agora começa a Larissa, que ainda não jogou. Eu pergunto, vocês respondem. Se preparem, Larissa e Amanda. Primeira pergunta para a Larissa. Qual é o número mínimo de jogador numa partida de futebol? A, 8, B, 6, C, 11 ou D, 7? Letra D, 7. Resposta certa. Segunda pergunta para Amanda. Qual país inventou o chuveiro elétrico? A, Brasil, B, França, C, Japão ou D, Estados Unidos? Não sei, vou pensar. Não tenho certeza, né? Mas eu vou chutar. Resposta é C, Japão. Resposta. O que você acha, queridos ouvintes? Resposta certa ou resposta errada? Resposta errada, Amanda. Foi o Brasil. A letra A, o primeiro país a inventar o chuveiro elétrico. Terceira pergunta para Larissa. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Nenhum, porque não foi Moisés quem cuidou da arca, e sim Noé. Resposta certa, Larissa. Nessa rodada, terminamos com a Larissa com 2 pontos de frente. Meninas, a Ela tem outro compromisso e precisaria ir embora, mas antes disso, ela quer deixar um recado para todos. Diga, Ela, gostamos muito de te ouvir. Finalizando aqui a minha participação com vocês, eu já gostaria de deixar o meu agradecimento, dizer que me sinto feliz por participar dessa entrevista com vocês e dizer que vocês estão no caminho certo, que essa iniciativa que vocês tomaram desse trabalho, com certeza é uma iniciativa importantíssima, não só para a vida de vocês, mas para a vida de outros adolescentes, outras crianças e principalmente de pais que estarão ouvindo essa programação. Então, parabéns, que vocês coloquem em prática tudo que vocês estão aprendendo e que, acima de tudo, vocês cresçam sempre na graça e no conhecimento do Senhor. E um recado que eu gostaria de deixar para todos os pais e filhos que estão nos ouvindo é que vocês se reúnam, conversem, tenham diálogos claros, sentem à mesa juntos, pais e filhos, estreitem cada vez mais essa relação, porque os melhores amigos que nós, enquanto filhos, podemos ter é os nossos pais. Eles são os melhores amigos para nós. Na hora da dor, da tormenta, quando a gente passa por dificuldades, os únicos que nos abraçam e diz que está à nossa disposição são os nossos pais. Então aproveitem o máximo os pais de vocês, compartilhem com eles suas experiências e que vocês sejam famílias felizes. Tirem tempo para fazerem alguma coisa juntos, para viajarem, para ir ao shopping, para curtir uma praia, para ir em algum lugar que vocês gostam, para um sítio, arejar a mente. Deixem um pouco, o uso do celular de forma excessiva. Deixem um pouco os jogos eletrônicos de lado. Participam de outras brincadeiras,
de atividades físicas, de algum tipo de esporte que vocês gostam muito. Ouçam músicas bonitas, músicas que tenham um conteúdo bacana, porque vocês vão crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa, e isso é muito importante. E um outro conselho que eu gostaria de deixar para vocês também é que vocês procurem uma igreja para vocês seguirem em família, uma igreja que vocês gostem, que vão abraçar vocês, porque é importante a gente crescer no conhecimento cultural, no conhecimento intelectual, mas o conhecimento espiritual também é muito importante e ele edifica a nossa vida. Pais, ajudem as crianças e crianças, por favor, ajudem os pais de vocês. Eu quero deixar aqui o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir. Eu posto muitas dicas, muitos conselhos, tanto para pais quanto para filhos. É @psique.eula_Camila. Tem muita dica bacana, vocês podem me seguir. Vai ser um prazer ter vocês lá, podem fazer perguntas por lá também. Eu estou à disposição. Que Deus abençoe a direção da escola, o corpo docente, que seja imensamente abençoado pelo Senhor e que vocês prosperem com esse objetivo tão grande que é trazer a educação para as crianças, para os jovens e educação de qualidade. Muito obrigada pela participação. Eula, foi muito boa sua participação e é uma pena não poder ficar mais para jogar conosco. Obrigada pelas suas lindas palavras. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas e respostas, meninas. Eu já joguei 2 vezes. Agora é a vez de vocês, Larissa e Vitória. A primeira pergunta é para você, Vitória. Uns meses têm 30 dias, outros meses 31. Quantos meses têm 28 dias? Um único mês, fevereiro. Resposta certa, Vitória. Agora, a segunda pergunta vai para Larissa. Se 6 homens levam 6 dias para cavar 6 buracos, quanto tempo leva para um homem cavar meio buraco? Meio dia, porque se um homem leva 1 dia para cavar um buraco, meio buraco levará meio dia. Resposta certa, Larissa. Terceira pergunta para você, Vitória. Quantas vezes a palavra Brasil é pronunciada quando o hino nacional é cantado na íntegra? Letra A, 5. Letra B, 7. Letra C, 8. Ou letra D, 10? Eu não sei. Vou chutar. Acho que é 10. Letra D. Resposta errada. A palavra é pronunciada 7 vezes no hino nacional. Larissa, você foi a campeã desse jogo. Parabéns. Não errou nenhuma pergunta. Palmas para a Larissa. Foi muito bom, meninas, tirarmos esse tempo para nos distrair. Eu nem vi a hora passar. E sabe de uma coisa? Nem me lembrei do meu celular. Eu nem trouxe o meu. Gosto muito de me interagir com minha família, de estar junto com eles. Curtir a companhia da minha mãe, visitar minha avó e falar com meu pai, que mora nos Estados Unidos. Uso meu celular só para estudar e dialogar com os meus familiares e amigos que estão à distância. Principalmente agora, que nem na minha avó eu posso ficar indo. Eu mato a saudade deles pelo celular. Simplesmente isso. Não perco tempo com jogos. Nós, como pais, estamos dedicando pouco tempo de convivência com nossos filhos, muitas vezes terceirizando a educação. Para ficarmos sossegados, entregamos para eles um celular sem acompanhar o que estão acessando, achando que eles estão seguros dentro da nossa própria casa. Precisamos sempre lembrar que nossos filhos são o nosso maior tesouro, herança que o Senhor nos deu. Eu sou Adriane, mãe do aluno Daniel, do 7º ano 2, e amei jogar a dedanha com ele.
Chegamos ao final da nossa apresentação. Obrigada aos meus colegas pela dedicação. As nossas professoras Nilton e Maria Cunha, que estiveram junto conosco na organização desse podcast. A psicóloga Eula, a Adriane e a Suinara pela edição. Ao Luciano e vocês, querido ouvinte. Tchau! A Rádio Nativa acabou de apresentar podcast, programa apresentado pelos alunos da Escola Estadual Dr. José Augusto.